mas queria começar esse bate-papo perguntando para você como é que está sendo a programação desse 25 de novembro e explicar para quem nos assiste, quem nos ouve, o que significa essa data, qual que é a origem dela, o que ela representa dentro do movimento de mulheres. Boa tarde, a Cláudia, a todas, a todos e a todos que nos escutam. Então, dia 25 de novembro é o Dia Internacional pela Eliminação das Violências contra Mulheres. Então, o Núcleo de Estudos sobre a Mulher da Faculdade Civil Social da UERN, em parceria com a UERN, com a ADUERN, com os sindicatos, com a ADUFESA, conjunto de entidades, movimentos sociais, partidos políticos, né, mandatos de mulheres, mandatos feministas, e várias entidades da sociedade civil, nós estamos somando nessa luta contra as violências contra as mulheres e os feminicídios. No dia 25, na Praça do Pax, nós estaremos lá, né, num artivismo, né, com várias cantoras da nossa cidade, cantando e protestando, né, resistindo contra os feminicídios que nos atingem. O Rio Grande do Norte, ele é o quinto estado em número de feminicídios, tem um altíssimo índice de violência contra mulheres, inclusive a gente tem dados aqui, né, depois a gente vai estar expondo. Então, a gente do NEM está construindo essa proposta que está nessa parceria com a ADUERN, porque o nosso sindicato é de luta, e essa luta, a luta de classes também, ela tem que estar inserida a luta contra as opressões, contra as violências contra mulheres, não só as domésticas e familiares, que são as abarcadas aí pela Lei Maria da Penha, mas os assédios morais e sexuais nas universidades, né, que aí a gente tem aí vários casos na universidade, e é preciso a gente ter uma política por parte da universidade, e o nosso sindicato também desenvolver ações e campanhas educativas para estar alertando, para estar tendo essa escutativa, esse canal de denúncia junto à ouvidoria da UERN, junto ao próprio sindicato, para que a gente possa combater as várias formas de violência contra nós mulheres. Além das importunações sexuais que também são praticadas contra as mulheres nos lugares públicos, nos transportes, em todos os espaços da vida social, seja na casa, na rua e no trabalho, nós estamos muito sujeitos às violências, fruto de uma sociedade patriarcal, racista, capitalista, que nesse nó imbricado dessas opressões, ele vem agudizando as violências contra mulheres, sobretudo na pandemia, né, que as violências têm aumentado muito nesse momento de isolamento social, tem aumentado vertiginosamente os casos aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado. Então, a gente está nessa programação, convida todo mundo, a ADUERN está nessa luta conosco, e da importância de a gente estar debatendo esse tema na nossa universidade. E protagonizando também pelo nosso sindicato. Fernanda, há alguns anos essa data vem sendo extremamente marcante, com muitos protestos, com muitas atividades. Passado esse tempo em que você tem intervido dentro da universidade e também fora da, qual o balanço que você faz do avanço em termos de políticas públicas e de consciências para as mulheres aqui em Mossoró e também no âmbito da UERN? Olha, Cláudio, a luta tem sido intensa, né? A gente tem aí, esse ano fez 15 anos lá da Lei Maria da Penha. Contudo, a Lei Maria da Penha, ela tem que ser materializada de fato, né, na vida das mulheres. Por quê? Porque nós vivemos um avanço muito grande do conservadorismo, do machismo, da misoginia, do patriarcado. Então, esses desvalores, né, e fomentado por esses governos, ele vem muitas vezes encorajando as violências contra mulheres. Mas nós estamos na resistência. O levante feminista contra os feminicídios, que ele tem representação em nível nacional e que nós do NEM compomos esse levante, companheiras também que já foram da ADUERN e que a gente convida o sindicato também para estar compondo esse levante, a gente vê que a violência ela vem aumentando muito, mas a gente tem uma visibilidade muito, muito grande, né? A gente teve o caso do DJ Ives, né? De grande repercussão, então a sociedade ela passa a não mais aceitar nenhuma forma de violência. Então, na nossa cidade, em termos de políticas públicas, nós estamos sempre nesse protagonismo da pressão, tivemos alguns avanços, né? Hoje a gente já tem a Patrulha Maria da Penha na nossa cidade, 153, que é a Guarda Municipal e a Polícia Civil, né, fazendo a ronda na Casa das Mulheres que tem medidas protetivas de urgência que foram deferidas pelo Juizado da Violência. Hoje a gente tem aí
o Centro de Referência da Mulher, que é um importante serviço da rede que atende as mulheres na assessoria jurídica, psicológica e social. Então, a gente tem avançado nas políticas públicas, mas ainda com muita dificuldade, né? A gente teve também a conquista, embora seja uma parceria público-privada da Casa de Acolhimento, a Casa Abrigo de Mossoró, né? Que a nossa luta, é importante que a gente tenha, mas a nossa luta é que ela seja uma política, não de governo, mas uma política de Estado. Então, a gente tem tido conquistas, né, inclusive legais, até mesmo em pandemia, né, com a conquista de a lei das delegacias digitais, né, para que as mulheres elas possam fazer a denúncia, já que temos uma dificuldade nesse momento de pandemia, sobretudo, de acessar as instituições. A gente teve aí o avanço aí da lei estadual, né, que obriga os condomínios a notificarem os condomínios de apartamentos, de casa, a notificarem os casos de violência. Então, a gente tem ainda muito que avançar, mas a gente tem na nossa cidade a Patrulha Maria da Penha, o Centro de Referência da Mulher, o NEM, ele está também fazendo parte dessa rede, no sentido de capacitar. A gente tem capacitado agente de saúde, na parceria com o programa Desconstruindo a Amélia da UFES. Então, a gente tem feito muita coisa. A gente também tem atuado na Escola Feminista, né, que é um projeto do Núcleo, que tem mais de 400 pessoas inscritas, onde a gente está estudando autores e autoras que problematizam as violências, as opressões sobre as mulheres negras. Então, o balanço é que as violências elas têm sido mais visibilizadas porque as mulheres estão mais encorajadas a denunciarem, porque a violência, a discussão sobre a violência ela está mais massificada. Contudo, a gente ainda tem muita dificuldade, dado uma conjuntura adversa que a gente tem de cortes, né, nas políticas públicas e o profundo conservadorismo, machismo, sexismo que perpassa aí o nosso desgoverno, principalmente federal, mas o governo do Estado ele tem apontado algumas iniciativas ainda tímidas, né, de enfrentamento e combate às violências contra mulheres. Você falou do governo federal. Nesse contexto, qual é o papel que o governo federal cumpre, o principal papel que ele cumpre na agudização desse cenário de violência e de agressão às mulheres? Na sua avaliação, qual o papel que o governo Bolsonaro cumpre nessa perspectiva? Olha, Cláudio, é um governo extremamente misógino. Ele foi eleito claramente com um discurso misógino, um discurso sexista, patriarcal, né? Ele mesmo é um discurso de desvalorização das mulheres, diz que não estupraria uma colega deputada, já enquanto deputada. Então, é um governo conservador, é um governo que tem utilizado, inclusive, somente 25% do orçamento destinado ao enfrentamento da violência, mesmo no cenário de aumento dessas violências, ele tem contingenciado recursos de enfrentamento às violências. Uma secretaria de política das mulheres que foi extinta e foi recriada aí uma secretaria da mulher, dos direitos humanos, da família, numa perspectiva totalmente conservadora de entender as famílias, né, como um modelo único de família, de discriminação das famílias monoparentais, das mulheres LGBTs e da própria mulher, né, sempre colocando discursos como meninos vestem azul, meninas vestem rosa, cristalizando toda essa construção social que nós temos, que desvaloriza tudo que é ligado às mulheres. Então, você tem aí um governo claramente machista, claramente homofóbico, claramente sexista, né? Então, isso agudiza, isso conforma um cenário de naturalização e de agudização das violências contra mulheres. Inclusive, tem dados. O feminicídio ele aumentou muito de 2019 para cá. E aguçou ainda mais com a pandemia, né? Dado as mulheres estavam convivendo em muito mais tempo com seus agressores. Mas a gente tem todo um contexto de desvalorização das mulheres, um discurso misógino e que naturaliza e incentiva as violências associada ao corte profundo de recursos para o enfrentamento às violências. Isso tem aumentado muito. Você falou sobre a questão do fato das mulheres estarem mais em casa. Como é que você avalia
o cenário que a gente tem de empobrecimento geral da sociedade, né, aumento da fome, da miséria, como é que se avalia esse fator na vida das mulheres? Isso impacta de forma diferente as mulheres ou não? É uma coisa geral para homens e mulheres? Com certeza, Cláudio. Esse cenário de profunda da volta da fome, da miséria, né, da pobreza, mas de forma mais acentuada, não que a gente não já vivesse um cenário extremamente perverso, ele se acentua muito mais para as mulheres. Por quê? Porque nós já temos salários diferenciados, nós já ocupamos os postos mais precários na divisão social e sexual do trabalho, e isso impacta, porque a gente também considera esse empobrecimento maior que recai sobre as mulheres e, sobretudo, as mulheres negras, é também uma forma de violência, que é a violência estrutural, é a negação do acesso das mulheres a bens e serviços. Então, a pobreza, em sua grande maioria, ela recai muito mais sobre mulheres e mulheres negras, mesmo que a gente tenha um empobrecimento da classe trabalhadora, mas ela é de forma agudizada. E são violências também que a gente coloca, chama atenção que a pobreza ela é negra, a pobreza ela é feminina, muito mais, os trabalhos precarizados e o fato de estarmos em casa, né, inclusive assumindo muito mais o trabalho doméstico, né, nesses tempos de pandemia, né, que a gente sempre assumiu mais o trabalho doméstico. E em pandemia a gente está muito mais com esse trabalho, com essas jornadas intensivas, extensivas de trabalho, intermitentes, muito mais voltado às mulheres, porque o trabalho do cuidado, o trabalho do cuidado com os membros da família, as várias jornadas de trabalho, né, que a gente chama mais nem duplas, são intensivas, extensivas, esse trabalho recai muito mais sobre as mulheres. E nesse cenário de conflito, que é estrutural, da injusta divisão e repartição do trabalho doméstico, gera-se, acentua muito mais os conflitos e aí agudiza muito mais as violências contra mulheres. Mas, sem dúvida, esse cenário de pobreza muito mais estrutural, da barbarização da vida social, impacta muito mais no cenário das violências contra mulheres, da negação de direitos e outras demais formas de violência.